Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez para falarmos sobre Bíblia, história e arqueologia, especialmente no dia de hoje, dia 26 de julho, que é o Dia do Arqueólogo. Muitas pessoas estão comemorando ao redor da Terra o dia desse profissional que tira da Terra evidências de um passado que não está mais aqui. Então estou muito feliz de estar com você mais uma vez e em comemoração ao Dia do Arqueólogo, eu gostaria de comentar um achado arqueológico recente que aconteceu agora em Jerusalém. Mas antes de falar desse achado, eu não posso deixar aqui de fazer o meu convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, assim você ficará sabendo sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. E se gostar do conteúdo, deixe o seu comentário, deixe o seu like e divulgue para os seus amigos esse canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Seja bem-vindo à nossa família, tá bom? Esse achado arqueológico que eu vou apresentar para vocês, ele aconteceu recentemente, foi em Hirbet el-Hai, em Israel. Eu vou mostrar para você aqui um pouquinho do sítio arqueológico que está sendo escavado lá. Você pode ter uma noção aqui, só puxar isso aqui para cima, tá bom? Esse é o sítio arqueológico de Hirbet el-Hai, em Israel. Aqui uma das arqueólogas que estão ali, inclusive o meu ex-professor Joseph Garfinkel, que está aqui, ó, esse que está falando aí, Joseph Garfinkel, foi meu professor, já esteve aqui no NASP dando palestras para a gente, ele falou da importância das escavações nesse sítio e de uma coisa que eles encontraram ali que foi sensacional para a arqueologia bíblica. Eu vou mostrar para vocês o que foi aqui. Deixa eu só pegar aqui a fotografia. É uma coisa que aparentemente pode não despertar tanto interesse assim. Foi esse pedaço de cerâmica com inscrição que você está vendo aí. Está percebendo? Um pedaço de cerâmica com uma inscrição. E ele é pequenininho, esse pedaço de cerâmica, aqui dá para ver a mão de alguém segurando aqui, olha. É uma coisa pequenininha assim. Essa cerâmica tem escrito aqui a palavra, provavelmente, a palavra Jerubbaal. Alguns pensam que seria mais Zerubbaal, porque a letra está um pouco comida aqui. Agora, Jerubbaal, ou Zerubbaal, é um nome antigo dos judeus. Esse tablete já foi datado de cerca de 3.100 anos, ou seja, ele é 1.100 anos antes de Cristo. E ele traz um nome que, se for lido Jerubbaal, é o nome de um dos personagens da Bíblia Sagrada. É o nome que foi dado a Gibeon, ou Gideão, um dos juízes de Israel. É lógico, a gente não pode, com base apenas nesse fragmento, dizer que ali estava o nome daquele juiz mencionado na Bíblia. Seria uma coisa muito arriscada de ser dita, porque o fato de você encontrar um tablete, um selinho com o nome Pedro, ali perto de Petrópolis, não significa que pertenceu a Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Há muitos Pedros aí. Agora, o que interessa aqui, mais do que a revelação de um nome que aparece na Bíblia, é a relação entre esse artefato e a escrita da Bíblia Sagrada. Calma que eu vou explicar bem devagarzinho para você, você vai entender. Quando a Bíblia foi muito questionada na época do Iluminismo, a partir do século XVI, XVII, XVIII em diante ali, um dos ataques veementes que vinham contra a historicidade da Bíblia, a sua veracidade, ataque este vindo da Alemanha principalmente, era aquele que dizia que era impossível que Moisés pudesse escrever o Pentateuco porque a escrita não era conhecida no seu tempo. A escrita teria sido inventada depois dos episódios narrados ali. Nessa época, um dos paladinos desses ataques à Bíblia foi Wellhausen, que era professor na Alemanha. E Wellhausen, que foi o expoente da teoria dos múltiplos documentos que formaram a Bíblia. Você tem outros como Jan Struck e outros mais que se levantaram, mas Wellhausen foi um dos principais, especialmente no século XIX. E Wellhausen dizia que era impossível que um escritor bíblico pudesse escrever ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e ser esse escritor Moisés, porque a escrita seria inventada depois dele. É que até essa época muitos pensavam que a escrita havia sido inventada por volta do ano 800 a.C. Este dado foi corrigido em pouco tempo, porque viram que muito antes disso já havia uma escrita muito sofisticada que fora inventada na Suméria,
Isso por volta de 3100 a.C. No início até acharam que a escrita havia sido inventada em 5000 a.C. Hoje a data que eles colocam é em torno de 3100 a.C. Então aí você tem espaço para existir a escrita quando Moisés nasceu. Então ele poderia escrever sim. Mas aí argumentavam, não, ali naquele local onde Moisés viveu não havia uma escrita tão sofisticada. Até que aos poucos encontraram bibliotecas como de Mari, Alalak e outras mais que mostraram que Moisés tinha sim condição de escrever em seu tempo. Mas aí veio outra acusação, outra descrença da alta crítica. A escrita alfabética não tinha sido inventada senão em 800 a.C., ou pelo menos ela não estava ali na época de Moisés. Então era impossível que Moisés tivesse inventado a escrita. A escrita, segundo diziam, foi inventada pelos fenícios. E quando os fenícios, a escrita alfabética, e quando os fenícios inventaram a escrita alfabética, Moisés, se é que existiu, já tinha virado farinha. Ou seja, se Moisés tivesse escrito o Gênesis, ele só poderia se valer da escrita cuneiforme ou da escrita hieroglífica, escrita dos egípcios, mas nunca numa escrita hebraica, como nós conhecemos. Bom, e aí? Será então que Moisés não teria escrito realmente a Bíblia? Só os fenícios que foram inventar a escrita alfabética muito tempo depois de Moisés? Isto não é verdade. Eu vou dizer para vocês por quê. Com pouco tempo, os arqueólogos encontraram, mesmo na escrita dos egípcios, uma escrita que parecia alfabética. Sir Flinders Petrie descobriu essa pequena estatueta de uma esfinge que vocês estão vendo, e eu não sei se dá para ver no pé dela aqui, mais esbranquiçado, uma escrita. Essa escrita aqui é uma escrita que mistura algo egípcio com algo alfabético. Eu vou explicar para vocês melhor isso aqui. Tanto a escrita dos egípcios, aquela em forma dos desenhos que havia ali, aqueles desenhos sempre em perfil, ali nos túmulos, nas paredes de túmulos, nos papiros, era uma escrita que ela se valia de símbolos que valiam por letras, por sílabas. Da mesma maneira, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia eram sílabas. Você lê assim, Nabucodonosor, por exemplo, falar do neo-acadiano. Você lê Lugal, rei. Então sempre são sílabas. Mas Flinders Petrie percebeu que aqui havia, na época dos egípcios, algum estilo de escrita primitiva que era alfabética e não silábica. Estudos posteriores descobriram algo fundamental. Na região da Península do Sinai, descobriram traços de uma escrita que misturava a escrita dos egípcios com uma escrita alfabética. Essa escrita foi chamada de proto-sinaítico. Qual foi a correção disso? Não foram os fenícios que inventaram o alfabeto, eles podem ter aperfeiçoado o alfabeto, mas não foram eles que inventaram o alfabeto. O alfabeto havia muito antes dos fenícios. E hoje, acredita-se que as origens do alfabeto podem ser retardadas a 1800 a.C. E a origem do alfabeto provavelmente teria sido ali na região da Península do Sinai. Como é que o alfabeto teria sido inventado? Olha que interessante. Esses traços aqui, que parecem mais crianças aprendendo a escrever, foram traços que trabalhadores que trabalhavam ali nas minas do Sinai faziam para escrever de uma maneira mais simplificada do que os hieróglifos dos egípcios. Então essa escrita aqui foram os primeiros traços daquilo que nós chamaríamos depois de escrita alfabética. Então hoje, a teoria vigente é que o alfabeto foi inventado a partir da escrita de trabalhadores que ficavam nas minas do Sinai e escreviam sinais rudimentares para simplificar a escrita silábica dos egípcios e assim facilitar a sua comunicação. Isto em 1800 a.C. Bom, se essa tese, que é a prevalecente hoje, for realmente a verdadeira, nós temos espaço suficiente para Moisés ter escrito a Bíblia numa escrita alfabética, porque já existia traços alfabéticos em seu tempo. Moisés não teria, evidentemente, escrito o Pentateuco, o Êxodo, na língua, no escrita hebraica que nós conhecemos hoje, mesmo porque esse hebraico
que hoje nós temos em algumas bíblias por aí, é o hebraico quadrático, que veio depois do cativeiro da Babilônia. Moisés deve ter escrito em alguma forma rudimentar como essas aqui. Agora, como eu disse, forma rudimentar não significa falta de vocabulário, de gramática complexas o bastante para traduzir para o papel aqueles pensamentos profundos que nós temos no Êxodo e no Gênesis e também as leis que estão ali no Êxodo e também no Deuteronômio, tá bom? Agora, para ficar completa essa explicação, recentemente, vários arqueólogos, incluindo da Universidade de Johns Hopkins, estão publicando, isso é muito recente também, alguns tabletes do sul da Mesopotâmia, que provavelmente têm inscrição alfabética, o que, se for confirmado, vai ser uma revolução no mundo da escrita, porque vai ter que retardar o início do alfabeto para pelo menos 500 anos antes, ou seja, por volta de 2300 a.C. Quem mandou até esse artigo para mim é um amigo meu, o professor Gustavo Assis, que está fazendo o doutorado dele lá em Boston, nessa área. Ele mandou esse artigo, isso é muito recente. Então, vou resumir para você. Wellhausen não acreditava que Moisés podia ter escrito a Bíblia porque não havia uma escrita sofisticada no seu tempo. Aí provaram que havia a escrita egípcia e a do cuneiforme. Depois os críticos continuaram dizendo, tudo bem, mas essa escrita egípcia e do cuneiforme não é alfabética. Então Moisés não poderia ter um alfabeto à sua disposição para escrever o livro do Gênesis. Porém, estudos posteriores, já do comecinho do século XX em diante, mostraram que não, que o alfabeto já existia muito antes daquele alfabeto dos fenícios. Então não seriam os fenícios os responsáveis pela criação do alfabeto por volta de 800 a.C., mas sim trabalhadores braçais da Península do Sinai, que ali no Sinai escreveram uma escrita proto-sinaítica, que seria uma escrita alfabética inventada por aqueles homens para simplificar a forma de escrever dos egípcios. Isto em 1800 a.C. Como Moisés provavelmente viveu por volta de 1400 a.C., então 400 anos antes de Moisés. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu terminei essa explicação falando que um artigo recente da Johns Hopkins está propondo o achado de alguns tabletes cuneiformes do sul da Mesopotâmia, que, se forem confirmados, vão revolucionar a história do alfabeto, mostrando que o alfabeto teria sido criado por volta de 2300 a.C. e numa região até distante ali da Península do Sinai. Tá bem? Ficou claro para você? Agora, para não ficar tão complicado, eu vou até explicar como é que foi a origem da escrita. A primeira escrita mesmo, ela vem de uma forma ideogrâmica, tá bom? Ela pegava uma ideia e transformava num desenho e a partir daquele desenho aquela ideia. Você tem isso aí. Depois você tem a pictogrâmica, quando, por exemplo, queria fazer uma cabeça, então eles desenhavam uma cabeça. Então você queria fazer a cabeça, você desenhava a cabeça. Tá vendo aqui, ó, a cabeça. Só que essa cabeça você pronuncia em sumeriano sag. Então, com o tempo, esse sinal aqui passou a significar a sílaba sag. Então, quando alguém queria escrever algo com sag, colocava a cabeça. E essa cabeça depois foi sendo burilada, modificada, até virar aquelas formas dos tabletes cuneiformes que nós temos por aí. O alfabeto já é uma outra disposição. Eu vou mostrar para você como é que eles faziam. O alfabeto também nasce. Eu estava com o meu pincel atômico por aqui, que eu queria escrever de uma maneira mais forte para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, o boi. Quando eles queriam, na escrita pictogrâmica, desenhar o boi ou falar algo relativo ao boi, eles desenhavam, de fato, o boi. Assim que eles faziam, olha. O boi. Uma das formas de falar boi em línguas de tronco semítico é Alep. Alep. E por que eles chamavam de Alep? Porque era o nome que eles davam para o boi, assim como a gente chama boi de boi, eles chamavam de Alep. Mas tinha uma razão a mais. O som que o boi faz, que em português a gente fala mu, na verdade, ou até bu, alguns colocam como bu, como um b, outro como m, mu. Eles não entendiam assim. Você sabe que essa onomatopeia
essa maneira de registrar graficamente o som de animais muda de idioma para idioma. Por exemplo, aqui no Brasil a gente diz que o cachorro faz au, au, como se fosse au, au. Mas o americano entende que o cachorro faz vuf, vuf. Não é au, au, é vuf, vuf. Quando você vai fazer uma onomatopeia de um gemido, a gente fala assim, ai. O americano faz out. Então você vê que varia de idioma para idioma. Sabe como os semitas imaginavam o som do boi, que desenhavam assim? Eles não imaginavam nem bu, nem mu. Eles imaginavam algo como ó, com a língua assim, o corpo da língua encostando no céu da boca. Ó, é bem gutural. Ó. Então, com o tempo, esse sinal Aleph, o sinal do boi, passou a significar também o sinal ó. Aí, quando eles inventaram aquele alfabeto primitivo, proto-sinaítico lá no Sinai, eles resolveram simplificar o desenho do boi e começaram a desenhar o boi assim, ó. Estão vendo aqui, ó? O boi foi desenhado assim. E quando eles fizeram esse símbolo aqui, ele era lido como sendo um ó. Ó. Esse símbolo de ó, ele foi com o tempo sendo modificado. E os gregos acabaram fazendo desse jeito. O mesmo símbolo. Porque você vê, é um boi, ó. Não é o boi aqui, ó. O chifrinho dele é carinha. A evolução do boi, ó. Só que se você pegar esse símbolo e virar assim, você tem a primeira letra, ó, que os gregos e latinos fizeram assim e ela virou letra A, o A do nosso alfabeto, viu? É o boi de cabeça para baixo. Mas não para por aí, não. Como o nome desse boi era Aleph, essa letra em hebraico acabou sendo chamada de Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, em hebraico, você começa com Aleph, em português com A, e em grego, Alfa. Pode olhar, ó. Alfa, Aleph. Não parece a mesma? Ó, Alfa, Aleph, ou Aleph. Por que Aleph ou Aleph? É porque o PH ou o P acabava sendo uma letra que se confundia muito no passado. Tá certo? O PH ou o P. Tanto é que até em português a gente tem farmácia com PH e farmácia só com o F. Você viu que o PH acabou virando depois o F. Ficou claro até aí? Então olha como é que o nosso A surgiu. É lógico que depois que os hebreus passaram um tempo no cativeiro da Babilônia, antes do cativeiro da Babilônia, quando eles iam desenhar a letra Aleph, eles faziam assim. Certo? Mas depois que eles passaram um tempo no cativeiro da Babilônia, o Aleph passou a ser desenhado assim, que é a forma como o próprio aramaico desenhava a sua inscrição, então por isso que eles começaram a mudar o alfabeto. Então o alfabeto que os judeus acabaram usando depois é o alfabeto babilônico. Quer a segunda letra? Eu vou dar mais uma letra para você. Os egípcios, quando eles iam se referir a uma casa, eles desenhavam a casa assim, ó. E a palavra para casa em egípcio é per. Então o que os egípcios faziam? Como as casas deles eram geralmente retangulares assim, eles desenhavam um retângulo para simbolizar a casa e chamavam esse retângulo de per. Mas como eu falei, a língua egípcia é uma língua silábica, então isso aqui significa per, per. Quando você desenhava isso com outro instrumento aqui embaixo, você desenhava algo como per-raó, a grande casa, de onde vem a palavra faraó. Ó, olha de novo o F e o P. Per-raó, faraó, a grande casa. Os trabalhadores semitas do Sinai também resolveram pegar a segunda letra a partir de casa em egípcio. Só que tem um detalhe. Os egípcios construíam a casa em forma de tijolos, assim, retangular, como eu falei com vocês. Por isso que quando o egípcio queria se referir à casa, ele fazia esse desenho. Mas aqueles trabalhadores braçais, eles eram nômades, eles moravam em tendas. E morando em tendas, eles não iam fazer a casa deles quadradinha. A casa de alguém daquele jeito era
geralmente assim, era uma tenda. Então eles desenhavam a tenda, uma barraca. Só que essa tenda, com o passar do tempo, ela acabou sendo desenhada assim. Só um detalhe para vocês, todos os símbolos que eu estou fazendo aqui estão aparecendo espelhados. Se alguém sabe ler hebraico antigo ou sabe que as letras estão aparecendo espelhadas, mas é só para você ter uma noção, tá bom? Você viu, olha, é a tenda, só que agora desse lado aqui. E como eles chamavam casa naquela época? Beit. Beit. Então, enquanto os egípcios chamavam casa de Per, os semitas chamavam a casa de Beit. Então, a partir disso, eles inventaram a segunda letra do alfabeto. Então, você tem Aleph, Beit, que virou o nosso B. O nosso A e o nosso B. É só para você ter uma noção como é que o alfabeto foi sendo construído. E tudo isso nos ajuda muito a estudar a Bíblia. Agora, tem um porém. Ataques mais recentes, porque às vezes os críticos da Bíblia é interessante como eles trabalham. Quando eles levantam uma suspeita contra a Bíblia, baseada muitas vezes no silêncio, eles falam, é impossível que isso seja verdade porque não temos nenhum artefato que comprove. Vamos relembrar a época de Wellhausen. É impossível que Moisés tenha escrito Gênesis porque não temos nenhuma comprovação que havia a escrita no seu tempo. Aí descobriram que a escrita cuneiforme foi inventada na Suméria e já havia escrita na época de Moisés. Então eles diziam, então tá bom, existia escrita na época de Moisés, mas na época de Moisés não existia escrita alfabética, então é impossível que Moisés pudesse ter escrito a Bíblia porque não existia escrita alfabética no seu tempo. Aí provaram que a escrita alfabética datava de pelo menos 400 anos antes de Moisés. Aí eles mudaram. Não, então tá bom. Existia a escrita alfabética na época de Moisés, mas é impossível que Moisés tenha escrito a Bíblia porque não havia atividade escribal, atividade de escrita ali no corredor Síria da Palestina e a Síria, no corredor da Terra Prometida. Ou seja, qualquer livro da Bíblia só poderia ser escrito depois de 800 a.C., porque antes disso não havia atividade de escrita ali. Perceberam? Ponto. Vamos lá. Com o tempo, os arqueólogos encontraram provas de que havia sim atividade de escrita ali no corredor da Palestina. Em Tel Zait foi encontrado, esse alfabeto desenhado numa parede. Tá bom? Tel Zait. E esse alfabeto, esse abecedário aqui, ele foi datado do século X a.C. Então veja bem, 200 anos antes da data que os críticos diziam que havia a escrita ali na região dos hebreus de Canaã. 200 anos antes, e com um elemento crucial. Se era um abecedário copiado numa parede, não foi uma coisa acidental. Era algum professor ensinando para alunos. Depois outras inscrições foram encontradas ali, deixa eu ver se eu acho mais alguma para vocês aqui. Bom, aqui eu estou achando aquela inscrição egípcia mostrando alfabetos mais antigos. E eles descobriram também, deixa eu ver se eu encontro mais aqui. Bom, eu tinha mais uma fotografia que eu não estou achando aqui, de outras inscrições que foram encontradas ali na região da Judeia, mostrando que, diferente do que os críticos falavam, havia sim atividade de escrita, mas de novo eles batiam o pé. Não, mas essa atividade de escrita que foi encontrada ali é do século X, tudo bem. Do século X para diante, pode ser que uma pessoa ou outra soubesse ler em Israel, mas não muita gente, porque é impossível, eles não tinham nenhum sistema, os hebreus não tinham desenvolvido nenhum sistema de escrita. Se houve realmente um Davi, eles eram todos analfabetos, era um reino de analfabetos. Mais ou menos há uns 15 anos atrás, esse professor que eu falei com vocês, o Joseph Garfinkel, ele estava escavando em Hirbert Keiafa. E eles encontraram uma ostraca, um ostracon. O que é um ostracon? Um ostracon é um pedaço de argila, como esse que eu tenho aqui na mão, com escrita nele. Porque sendo o papel muito raro, você tinha o pergaminho, era raríssimo, né? Porque mesmo o papiro vai ser inventado o pergaminho vai ser inventado muito depois, o papiro era raro, era caro o papiro.
Então muitos documentos, bilhetes, anotações comuns, até exercício escolar, eram feitos em pedaço de cerâmica quebrada. E eles encontraram em Herbert Caiafa um pedaço de cerâmica, que a gente chama tecnicamente de ostrakon, no plural ostraca, como este aqui, ó. Essa é uma réplica exata. E aqui, essa escrita, que muitos ficam tentando descobrir o que estava escrito aqui. Vários autores especializados em linguística antiga tentaram decifrar aqui. Um foi Emily Puer, que decifrou algumas palavras aqui também. E eu vou ler para você uma das traduções que eles acreditam. E Ardenne também foi outro. Aqui, a primeira surpresa que teve é que essa escrita é uma escrita alfabética, é uma escrita proto-hebraica, ou seja, uma forma de escrever em hebraico alfabética, já usada ali na região da Judéia no século X a.C., ou século XI. E aqui dá para ver outra curiosidade. As palavras não estariam escritas da esquerda para a direita, como no hebraico comum, mas sim da direita para a esquerda. Aqui eu tenho a palavra shafet, que dá para ler aqui, shafet, que seria juiz, isso aqui dá para ler. E aqui você tem a palavra melech, que seria rei. Então aqui você tem juiz, aqui você tem rei. Aqui embaixo, olha. São 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E eu vou ler uma das traduções que Ardenne propôs aqui, porque há uma divergência nesse sentido. E Ardenne leu isso aqui assim: você não deverá fazer nada a não ser adorar o Senhor. Julgue, então a palavra para juiz, ou seja juiz, julgue o servo e a viúva, né? Então provavelmente aqui almaná. Aqui estaria a palavra almaná. Olha que interessante. Lembra o Aleph que eu falei para vocês, que começou com um boizinho e tudo? Olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó o Aleph aqui, ó. Bem claro, aquele boizinho que eu falei para vocês, ó. Almaná. Seria almaná. Tá aqui, ó. Almaná. Aqui, perdão, aqui. Almaná. Aqui deveria ser um outro Aleph que tá apagado. A viúva, o almanot. Alguns pensam porque tem outro tav, outro tet aqui, olha. Outra letra. Julgue o escravo e a viúva. Julgue o órfão e o estrangeiro. Planteie em favor da criança e do pobre. Reabilite a viúva às mãos do rei. Às mãos do rei, que eu falei com vocês que estaria aqui. Proteja o pobre e o escravo. Só que nem todos concordam com essa tradução. Essa foi a tradução de Ardenne. Puer traduz um pouquinho diferente. Ele fala assim: não opresse e sirva a Deus. Julgue a viúva. Ele não acredita que a palavra eved, que seria pobre, estaria aqui. Porque aqui nós temos um dalet, mas parece que ele está espelhado. Um dalet. E seria eved. Mas está faltando uma letra aqui no meio, porque a inscrição estava bem apagada. Essa é uma réplica. O curioso é que já há especialistas dizendo que provavelmente essa inscrição de Herbert Caiafa seria não do século XI a.C., mas do século XIII a.C. Ou seja, você estende a inscrição ali naquele corredor da Bíblia por muito tempo antes daquilo que os críticos falavam. E não são só essas inscrições, não. Outras inscrições foram encontradas ali e estão cada vez evidenciando que, diferente do que os críticos da Bíblia diziam até 10 ou 15 anos atrás, nós já temos evidências concretas de que havia atividade de escrita ali na região de Canaã. Então olha como é que a arqueologia bíblica vai progredindo contra o silêncio que leva os críticos a desacreditarem na Bíblia. Como não tinha evidência da origem da escrita, muitos diziam que Moisés não podia escrever a Bíblia porque não tinha escrita no seu tempo. Provou-se que a escrita data de 3100 a.C., mas acreditavam que Moisés não poderia ter escrito a Bíblia porque a escrita alfabética não existia no seu tempo. Aí provou-se que muito tempo antes dos fenícios já havia uma escrita rudimentar alfabética ali no Sinai e Moisés podia escrever a Bíblia sim. Mas continuaram dizendo,
É impossível que a Bíblia tenha sido escrita porque não havia atividade de escrita na região ali de Canaã antes do ano 800 a.C. Aí mostramos que tinha arqueologia na região no século X a.C. Mais do que isso, no século XI, talvez até o século XIII. E mesmo assim eles estão falando, mas são poucas pessoas que sabiam escrever. Você está entendendo agora a importância daquele pequeno pedaço de cerâmica com o nome de Jerubaal, que foi noticiado agora em Israel? Muito mais do que trazer um nome que está na Bíblia, ele comprova a veracidade da Bíblia e a possibilidade da Bíblia ser escrita. Ou seja, a Bíblia, irmãos, a arqueologia bíblica, ela não é uma coisa de aventureiros, como muita gente pensa. Tem muitos aí que querem fazer você acreditar que acadêmico de peso é aquele que é ateu, que desmente a Bíblia. Não tem acadêmico de peso que valida o texto bíblico. Ora, desculpe-me. Vamos sair um pouquinho mais desse nosso universo de ceticismo. É verdade, tem muitos críticos da Bíblia de alto cabedal intelectual, inteligentíssimos, que são acadêmicos, mas há muitos que baseiam o texto bíblico com forte argumento de arqueologia. Tá certo? Eu sei que no campo da fé, a minha relação com Deus é o suficiente para eu crer na palavra dele. Mas se eu estou falando no campo das ciências, eu estou mostrando que estamos trabalhando com ciência séria. Agora, para fechar esse vídeo aqui, eu posso mostrar uma curiosidade que me chama a atenção? Quando Moisés estava no Egito, de acordo com a Bíblia, e de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Moisés foi educado em toda a ciência e cultura dos egípcios. Correto? Correto. Quando ele saiu do Egito e ficou 40 anos longe do Egito, Deus o chamou lá no deserto, lá em Midian, para que ele voltasse ao Egito para libertar o povo de Israel. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não posso ir porque eu sou pesado de língua. Muitos erroneamente pensam que Moisés seria gago, não é esta a questão. Pesado de língua, eu não tenho mais fluência nem para falar o egípcio. Deus falou: não tem problema, Moisés. Não tem problema, você já não tem mais condição de falar tão bem, tão eloquentemente em egípcio. Arão será o seu tradutor, vai lá. Mas olha o milagre da providência divina. Ao fazer Moisés ficar fora do Egito 40 anos, Deus provocou que Moisés apagasse do seu inconsciente ali boa parte da cultura egípcia a que ele estava submetido. Sendo assim, Moisés não tinha mais condição de escrever com a língua hieroglífica, aquela língua dos faraós que você conhece. Ele foi então obrigado a lançar mão da escrita que estava ao seu redor para escrever a Bíblia. E qual escrita que estava ao redor de Moisés? A escrita alfabética, que os mineiros estavam começando a desenvolver para escrever de maneira mais simplificada os seus bilhetes, os seus pensamentos, as suas vicissitudes. Então Moisés pegou a língua dos escravos, aquela língua alfabética que eu falei para vocês, e com base nessa língua alfabética dos escravos, ele começa a escrever o Gênesis. Pegou a letra Beit, de casa, que eles acabaram transformando numa preposição, e escreveu Bereshit bara Elohim. Pelo princípio, criou Deus os céus e a terra. E sabe qual foi a vantagem disso? Se Moisés tivesse escrito o Gênesis na sofisticada língua dos faraós, nós teríamos que esperar até 1822 para poder ler o Gênesis, porque só em 1822 que François Champollion pôde decifrar a língua dos faraós, quebrar o código e nos permitir ler o hieroglífico. Mas até 1822, após o período em que a língua dos faraós ficou esquecida, ninguém podia ler os sinais hieroglíficos. Se Moisés houvesse escrito o Gênesis nessa língua, somente no século XIX um cidadão moderno poderia ler aquilo que ele escreveu. Se, do outro lado, Moisés tivesse usado a língua cuneiforme, complicada, lá da Babilônia, da Mesopotâmia, também teríamos que esperar até o final do século XIX para Rawlinson poder decifrar aquela língua cuneiforme a partir da descoberta da inscrição do Behistun, que fica ali no Irã.
mas como ele escreveu numa língua alfabética que só foi evoluindo, evoluindo e nunca ficou morta, a Bíblia nunca deixou de ser lida. Fantástico, não é mesmo? Como é que Deus trabalha nos mínimos detalhes? Ele não deixou Moisés escrever a Bíblia na língua do Egito. Preferiu que Moisés escrevesse na língua pobre dos escravos. E foi este exercício que preservou de maneira tátil a Escritura de Deus até os nossos dias, não havendo nenhum único século em que a humanidade não pudesse apanhar aqueles textos e ler por conta própria. Maravilhoso, não é mesmo? Então, muito obrigado por sua participação aqui. Não perca o nosso próximo vídeo aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço e até lá!